No programa de hoje, nas redes da Agência Servidores, nós temos a presença de José Gozzi, presidente da Pública Central do Servidor, também presidente da CETEG, Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Gozzi, qual o papel da Pública como central sindical, até relativamente tardia, já que antes tinha várias centrais sindicais da área privada que incluíam os servidores públicos? Qual o papel atual de uma central sindical exclusiva de servidores públicos? Bem, nós somos em todo o Brasil mais de 12 milhões de servidores em diversas entidades, né? As entidades municipais, entidades estaduais, entidades federais, e nós temos que trabalhar o conjunto dessa representação. Então, a importância da pública é exatamente unir essa representação toda dos servidores e ter um caminho que é muito diferente de uma central de iniciativa privada, de empresa privada. Uma central que tem a diferença de não trabalhar por lucro, de trabalhar com o Estado e que tem uma responsabilidade enorme, porque o cidadão tem uma série de direitos na Constituição que ele recebe através das mãos dos servidores públicos, né? Então, nós temos uma responsabilidade também sobre isso. A gente diz na Pública que somos uma entidade que tem um caminho em benefício da sociedade. Então, não é só uma questão do servidor público, é do serviço público. Uma coisa não existe sem a outra e nós fazemos parte do Estado. Aliás, é interessante ver o seguinte, numa empresa privada, você tem o dono da empresa e os seus empregados, que são substituídos temporariamente. O dono da empresa é o fixo. A seu critério, né? A seu critério. No Estado é diferente. Fixos somos nós, servidores públicos, que ficamos 30, 35 anos ou até mais. Então, essa importância o servidor público tem que ter em mente e nós temos que unir isso tudo e dizer, olha, nós somos um caminho do Estado, nós temos que discutir essa questão do Estado, especialmente, aliás, faz parte do que pensa a Pública, um Estado do bem-estar social. Tem uma parte da população que questiona e gostaria de fazer uma provocação, porque no passado muitos sindicatos eles eram envolvidos com avanço de direitos da população como um todo, liberdades democráticas, melhorias da educação e outras questões. E a memória mais recente da sociedade fala-se que os sindicatos, digamos assim, serviram muito para causas partidárias, muitos sindicatos, né? E que, portanto, os sindicatos se transformaram em agentes ou em organizações sociais mais suspeitas para terem isenção, né? Que resposta você daria a isso, principalmente de parte dos servidores públicos neste momento? A Pública não é ligada a nenhum partido. A Pública ela está livre de um partido dentro da própria central. Nós não queremos ser governo. Nós trabalhamos para o Estado, nós trabalhamos para o cidadão, mas nós não queremos ser. Se um de nós, ligados a qualquer entidade, quiser ser um deputado, um senador, um vereador, ele vai ser no seu partido independente da Pública. A Pública, portanto, não quer ser governo, é multipartidária, não tem um partido exclusivo, ou 2 ou 3 dentro da Pública. Tem uma coisa importante realmente, que é um trabalho político que a Pública precisa fazer. Não adotar um partido, mas formar uma bancada de representação dos servidores públicos. Portanto, em todos os partidos, em qualquer um dos partidos, sem querer ser governo, nós gostaríamos muito e precisamos, e a cidadania brasileira precisa de uma representação também daqueles que trabalham o tempo inteiro em benefício do cidadão, que são os servidores públicos. Então, nós vamos sempre fazer uma tentativa de termos representações mas independente de um único partido ou de meia dúzia de partidos. Me parece que hoje há uma compreensão também de boa parte da população que, independente do governo, a estrutura do Estado,
a máquina pública precisa funcionar, né? Precisa dar respostas, né? Precisa ser eficiente, que até a alternância de governo tem a opção e, claro, a possibilidade de uma inflexão política um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, que isso é natural, né? Mas que a estrutura pública, a máquina pública e serviços públicos não podem interromper a progressão na melhor eficiência e na busca, né, de que eles realmente cheguem ao cidadão em si, onde quer que esse cidadão esteja, né? Talvez aí exista então uma janela de oportunidade que talvez exija muita perseverança, mas de resgatar a confiança da população no servidor público como uma pessoa de interlocução dentro da estrutura pública e não necessariamente só com os governos ou os partidos. O que você acha disso? Exatamente. Aliás, esse trabalho que deixa a população até um pouco afastada do servidor público, do serviço público, que é o que ela precisa, porque tudo, como eu disse, o direito que ela tem na Constituição recebe pelo servidor público, pelas mãos do servidor público. O que acontece é que o governo joga pesado contra o servidor público para esconder o que vai acontecer com o cidadão, por exemplo, na reforma da Previdência. Primeiro, que o servidor público era o culpado de uma série de questões. Segundo, que o servidor público precisaria perder o poder que ele tinha, etc. e tal. Olha, os servidores públicos, na maioria dos estados, já estão dentro de regras novas da Previdência, não é? Já tem um teto, por exemplo, que é o teto do INSS, independente dessa nova reforma. Mas jogando a culpa no servidor, o governo tentou esconder do cidadão que ele, cidadão, lá na ponta, era o maior prejudicado com essa reforma da Previdência. E com outras que virão, né? A própria reforma tributária, se a gente não tomar cuidado, não é o servidor, não é o serviço público, é o cidadão que vai sofrer bastante com essa reforma, né? O TCU tem alguns dados, só para enriquecer um pouco o que nós estamos conversando, né? Que só no âmbito federal, de 38 mil obras públicas com problema, 15 mil e poucas obras públicas foram paralisadas nos últimos anos, nos últimos 5, 4, 3 anos, né? E que foram obras, digamos assim, que com certeza drenaram recursos públicos, Sim, né? sim. De serviços correntes da saúde, da educação, do bom funcionamento da justiça, e que, em tese, nenhum servidor público participou dessas decisões, que foram decisões assim políticas, né? Exatamente. E que esse pequeno retrato só da parte das obras públicas, né, que levam à escassez dos recursos públicos, atinge tanto o cidadão, que deixa de ter o recurso público, o serviço público razoável, e também atinge o servidor que fica trabalhando dentro de uma máquina pública sucateada. Exatamente. Ou seja, falta recurso para o básico. Exatamente. E parece que aí os recursos são alocados politicamente para aquilo que pode ser obra faturada pelo governo de plantão, né? Exatamente. E que isso precisa mudar, e isso precisa levar uma educação política, uma educação das lideranças, uma educação dos próprios projetos políticos que os partidos levam para dentro dos governos, né? Exatamente. E que isso eu acho que aí também está um laço muito importante entre o servidor e o cidadão, né? Imprimir e forçar que tenha uma racionalidade na administração pública, né? Exato. Que não torne o recurso público refém de políticas momentâneas. Exatamente. Quem está do lado de cá do balcão para atender o cidadão é o servidor público que às vezes não consegue atender porque não tem recursos suficientes que deveriam ser dados ao serviço público para atender. Mas para o cidadão que está do outro lado do balcão, o culpado é o servidor. Então, se alguém lá no hospital, por exemplo, que não tem maca, não tem cama, e o servidor é obrigado a deixar ele deitado no corredor, às vezes apenas em cima de um lençol, esse servidor é o que está lá do outro lado tentando ajudar o máximo possível, sem condições que deveriam ser dadas pelo governo, né, por aquele que foi eleito. Você veja que agora tem até esse projeto de avaliação dos servidores. O mal avaliado pode ser, mesmo sendo efetivo, pode ser demitido, etc. e tal. Eu sou favorável à avaliação do servidor. Agora, nós não podemos avaliar uma pessoa
para a qual não demos condições de prestar o serviço de qualidade. Sim, sim. Então, como é que eu vou avaliar um enfermeiro, um médico, por exemplo, nesse hospital, que não teve condições de tratar o doente? Não tem um bisturi, não tem gás, não tem quarto Exatamente. disponível. Como é que eu vou avaliar um professor numa escola que dá aula para 55 alunos de uma vez só? Quer dizer, não tem como avaliar essa pessoa. Sim, sim. Percebe? É uma avaliação sem razão de ser. Se eu não tenho condições de criar um bom servidor público, um técnico especializado, eu não posso avaliá-lo. A avaliação é bem-vinda, então, desde que não seja para criar um ambiente de caça às bruxas, Exatamente. para satanizar alguém e dar uma satisfação. Ou que ele sirva para preparar melhor aquele que vai ser avaliado. Tá certo. E Gozzi, mudando um pouco de assunto, na questão da relação com as outras centrais sindicais que já pré-existiam, né? Você acha que também tem algum tipo de preconceito dos trabalhadores do setor privado com o servidor público, uma organização de servidores públicos exclusiva? Eles acham que tudo bem existir uma central sindical só de servidores, ou eles também têm algum tipo de reticência? Isso está sendo administrado? Como é que Não, está? eu acho que já não temos mais essa questão. Nós temos nos reunidos no Diese, por exemplo, com as outras centrais, geralmente são 11, falo em 15, mas geralmente são 11 que se reúnem para debater assuntos. Um deles, por exemplo, é um novo projeto de sindicalismo e de organização do trabalho. As 11 estão se reunindo, a pública tem presença forte nesse momento, não há nada mais contra a pública já se instalou, já ficou claro que a pública veio para ficar, e veio não porque está querendo ser mais uma central, mas porque ela é específica de um trabalho específico, que é o trabalho do servidor público. E também, o que você diria, qual a mensagem você passaria para a realidade que a gente vê, que você tem, digamos assim, servidores municipais da maior parte dos pequenos municípios do Brasil, que tem problemas muito específicos, Sim. às vezes com salários muito baixos, né? Sim. E que têm necessidades prementes, e dentro da mesma organização, servidores da alta administração pública, né, cuja preocupação é completamente outra. E talvez para eles a questão sindical e associativa tenha uma importância menor, né? O que você diria para que essas duas pontas entendessem que eles devem estar dentro da mesma organização? A ponta mais especializada, a ponta mais de administração federal, geralmente, né, já sabe que se ela quer ter um caminho de realizar um trabalho claro e competente e técnico no Estado, ele tem que pegar desde a cidadezinha menor, entendeu? Porque está influindo nisso. Tanto ele está influindo lá, como uma cidadezinha pequenininha, lá do interior, está influindo também no trabalho desse técnico que está aqui, em Brasília, por exemplo. E o importante é que essa união é que vai trazer força e mudança necessária e urgente para o serviço público. No caso do serviço público, também me parece que hoje há várias divisões dentro da sociedade, porque é uma disputa também de narrativas, de justificativas, e talvez nessa hora ninguém tenha razão ou todos tenham razão, que é o seguinte: olha, será que realmente para o serviço público nós precisamos mais e mais verbas, né? Ou também não é bem assim, porque tem outro lado que diz não, nós precisamos tornar mais eficiente o que nós temos hoje, né? Tentar tornar cada real bem usado na direção fim e perder menos recursos no meio, né? Você acha que é um pouco de cada coisa, ou você acha que do ponto de vista de servidores é problema de recurso apenas? Não, há o problema de recursos, sem dúvida nenhuma. Basta você ver o que acontece na educação, por exemplo. O que vem acontecendo agora nesse governo com as universidades, com a pesquisa, né? E nas pequenas cidades está acontecendo porque a cidade ali onde mora o cidadão, ela empobreceu. Percebe? Ela não tem como ter um atendimento médico de qualidade, ela não tem uma escola de qualidade, são raras exceções
que tenha um pouco de qualidade no tratamento com o cidadão. Então, recursos precisam ser bem administrados. Eu acho que no Brasil não é bem uma questão da falta de recursos, é como esses recursos são destinados e como eles são gerenciados. É uma questão de gestão, realmente. Há pouco tempo eu tive uma discussão com um político importante lá de São Paulo e a gente estava discutindo a questão realmente de salário dos servidores públicos e ele disse para mim, olha, Góes, no executivo, na gestão do executivo, essa história de que tem ou não tem dinheiro é tudo muito relativo, entendeu? Dinheiro tem, é como é que você vai fazer a gestão desse dinheiro, percebe? Então você às vezes está fazendo ela de forma errada, ou em interesses políticos, e não em interesse do cidadão e do serviço público. E como dizia um sindicalista que por toda a vida trabalhou, militou em sindicatos de esquerda ou militou em sindicatos de direita, que agora tem que sentar na mesma mesa, dentro da pública, com o outro, né? Ouvir, ter paciência, discordar e tentar tirar uma decisão conjunta. Isso não me parece muito fácil. Mas que bom que isso aconteça, né? Porque o nosso problema não é a direita ou a esquerda, é quanto isso é racional, quanto o debate é bom, quanto a gente pode aproveitar do debate, entendeu? Então, tem ideias fabulosas da direita, tem ideias fabulosas da esquerda, para que a gente chegue a caminhos importantes. O que não pode é aquela discussão vazia. Sou de esquerda ou sou de direita. Em cima de cartilhas. Em cima de cartilhas, sabe? Vamos parar com essa história de cartilha, vamos formar o nosso caminho, vamos formar a nossa forma de trabalhar a ideia, o pensamento, percebe? Então, todo mundo tem o seu pensamento e todo pensamento é ótimo no momento em que ele põe isso em aberto para discussão. Muitos dirigentes da área sindical, há muitos anos, até mesmo pessoal já muita militância de sindicatos de esquerda, sempre foi a favor do fim da contribuição sindical obrigatória. E depois esse assunto ele ficou dormindo, né? E ele acabou aparecendo nesse governo de maneira mais súbita e talvez como, claro, instrumento político, mas enfim, acabou ocasionando o fim da contribuição obrigatória que, por meios jurídicos, está se procurando contornar, né? Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais se percebe também que para ter uma relação com qualquer tipo de base e comunidade, a contribuição voluntária, optativa e consciente é aquela que faz qualquer entidade crescer, né? Porque as pessoas ficam felizes de estar participando daquela causa, né? Não precisa necessariamente ter piscina, não precisa ter uma série de benefícios, não, mas a pessoa está querendo participar dessa causa. Terceiro setor tem usado muito isso, né? E algumas com muito sucesso, algumas entidades com muito sucesso. Tem um caso agora, semana passada, né? Nas plataformas de crowdfunding, né? De contribuição espontânea, sim, aconteceu o maior caso do Brasil, que é do Vasco da Gama, né? Um crowdfunding de 2 milhões de reais para o centro de treinamento do Vasco, né? Voluntário, e que as pessoas esperam ali até atingir 4 a 5 milhões, é uma boa expectativa nesse sentido, né? Como lidar com essa questão de se autofinanciar de um sistema que era obrigatório para um sistema que é voluntário, ou se ambos têm que conviver um pouco? A pública, acho até que com um pouco de sorte, surgiu exatamente no momento em que ela não teve nenhuma arrecadação de imposto sindical. Ela tem que se virar com as suas possibilidades e tem que mostrar que ela é importante e, portanto, todos devem dar um jeito da pública se financiar de alguma forma, né? Mas veja bem, precisamos colocar também o seguinte, não foi à toa que o governo acabou com o imposto sindical. É claro que desde reforma trabalhista, terceirização, fim do imposto sindical, nada mais era do que quebrar a representação que tem os trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada. Aí facilitou a reforma da Previdência, vai facilitar a reforma tributária, entendeu? Nós temos que ter consciência disso. Por outro lado, temos que aprender
com o novo sindicalismo. É claro que quando eu tenho uma participação espontânea do associado, do sindicalizado, é muito melhor dele fazer um depósito obrigatório e reclamar do depósito que ele fez, né? Talvez a participação dele passe a ser melhor. Ainda estamos caminhando para isso, né? A pública, além dos sindicatos, ela une também as associações de servidores públicos, que nunca tiveram imposto sindical. Sempre viveram da Acho que é a contribuição primeira dos seus central associados. sindical que tem associações também. Acho que é a acredito. primeira que tem. Tem sindicatos, associações, federações sindicais, federações associativas e federações mistas, além das confederações. Então nós unimos todo o trabalho do serviço público sem a necessidade do imposto sindical. Temos dificuldades para trabalhar com isso? Temos, mas é um caminho que nós temos que encontrar. Aliás, é um novo sindicalismo. É preciso ter consciência disso, entendeu? As pessoas saberem que eles estão contribuindo para um trabalho que é muito importante para eles. Hoje a gente percebe no mundo todo, né? Está se falando muito em governo digital, governo aberto, né? Essa questão do governo aberto, muitas vezes tem diversos poderes públicos que já tomaram consciência disso, que não conseguem, digamos assim, implantar políticas efetivas se o cidadão não participar, ou se as representações dos cidadãos de classe não participarem, né? Até a área de contas públicas, por exemplo, né, que não consegue fiscalizar tudo em todas Sim. as cidades, e se tem 20 mil auditores no Brasil todo, não quer dizer que com 40 mil ou 50 ou 60 mil auditores vai dar conta, e talvez não seja esse caminho. Precisa da população também participando, denunciando, averiguando, né? E aí eu acho que em qualquer governo, cada vez mais vai ser importante as organizações sociais, onde os sindicatos estão dentro enquanto organizações sociais. Tem governos, eu acho, que vão permitir participação maior, participação menor, mas o mundo está mostrando que onde essa participação é maior, enriquece as políticas públicas, né? Evita incidir em erros, né? E consegue orientar melhor, né, certos setores. Dentro disso, acho que os servidores podem ter uma participação grande. Se o governo evita, talvez o lado de relação com a sociedade, com outras organizações sociais, passa a ser maior, e criando um clima de que a opinião pública sabe para onde tem que ir, independente do governo, né? Então, me parece que expor, né, políticas públicas, que os servidores mais em contato com a sociedade, com as outras organizações de classe, é um caminho muito mais eficiente de fazer com que o governo reconheça que há caminhos melhores, né? Porque muitas vezes pedir para esse governo anterior, ou para o futuro, de forma direta, ele não reconhece. É verdade. Né? Em geral não reconhece, então acaba tendo que ter uma exposição pública. Aí eu te pergunto, também não te parece um desafio os servidores de cada área se reunirem através das suas entidades e fazerem uma lição de casa de também repensar as suas instituições? Sim. E de que maneira essas instituições possam trabalhar melhor e conversar a respeito disso com a sociedade de forma direta. O que te parece? A sociedade tem que ter uma participação maior. Eu acho que os servidores, e agora através da pública, têm esse trabalho, desenvolver esse trabalho. Veja bem, nós não temos nenhuma ligação com partidos e não queremos partidos dentro da pública. Mas é lógico que nós vamos trabalhar uma forma de organizar, a partir até da eleição de vereadores agora, uma representação política dos servidores, que é importante para a própria sociedade. Sim. Uma bancada de servidores. Não nos interessa o partido. Nos interessa até ter, se possível, em cada partido um servidor. Pelo menos que comece a discutir o que é serviço público, o que é ser servidor lá dentro. A liderança começa no município. Exatamente. O preparo da carreira política também no município. Exatamente. E é um trabalho da pública, eu acho, que está começando a partir desse momento, que é também mostrar ao cidadão a importância da sua participação, que começa no voto. O cidadão descobrir que não é apenas o direito de ir lá, votar e ir embora para casa, mas ter um voto consciente, saber em quem ele votou, por que ele votou, como é que ele vai acompanhar aquele sujeito que acabou sendo eleito com o voto dele, ou que foi só com o voto do outro, mas que está lá e ele tem que acompanhar o trabalho dele. Isso precisa começar a acontecer em cada Câmara
de vereadores. Aliás, o Brasil já está mudando nisto. Nós já temos vários problemas em várias cidades onde a população se levantou contra a administração do executivo, contra a própria Câmara Municipal, e ir para as ruas, na verdade, nas grandes cidades, ir para as ruas mostrar o descontentamento com aquilo que acha que está errado. Não só ir para a rua e fazer festa com esse descontentamento, mas encontrar através dessas manifestações um caminho claro para os políticos perceberem os erros que estão cometendo. Tá certo. E você acredita que o servidor, como candidato, a população vai entender que pode trabalhar não só para a categoria de servidores, mas vai trabalhar pelo aperfeiçoamento do poder público? Para o serviço público. No trabalho que nós vamos fazer, nós temos um documento a ser entregue àqueles que são servidores públicos ou querem representar os servidores públicos a partir do município, que ele vai preencher, mostrando claramente qual é a finalidade dele ser candidato. Não é ser candidato para ter um salário como vereador ou como deputado mais tarde, etc. Mas ele mostrar que ele tem uma razão para se candidatar e até para o cidadão perceber isto. Nós já começamos isso, né? Sim. Quando a gente fez para deputado federal. Sim, sim. Lembra? Para deputado Sim. estadual. Mostrar que tem que votar conscientemente e votar pensando claramente em modificar a situação que a gente vive hoje. Até porque a gente, no passado, teve um momento no Brasil que os serviços públicos eram considerados, em algumas áreas, bastante satisfatórios, né? Em educação, principalmente, em saúde. E você ia para as pequenas cidades do interior, que são as principais cidades do Brasil, em termos de volume, e você queria alguém que te explicasse algum procedimento, algum mecanismo de como isso funciona, como deixa de funcionar, você procurava sempre era indicado um servidor público, né? Exatamente. Porque ele indicava o procedimento. Então, também se trata de restabelecer, né, algo que já existiu em algum momento, em que se você quer eleger alguém para uma vereança, você quer eleger alguém que consiga fazer a máquina funcionar melhor, né? E saiba o que a máquina precisa. E muitas vezes outras pessoas que chegam, que não conhecem como a máquina pública funciona, de 4 anos do mandato, perdem 2 anos para aprender alguma coisa. Descobrir alguma coisa. Sendo que o 4º ano já é pensando na reeleição. Então, o ano produtivo é um só e olhe lá, né? Então, a participação do servidor, eu acho que pode ser encarada como muito bem-vinda para tornar mais eficiente o processo, o mandato, né? Exatamente. Pode ser bom para todo mundo. Então, Góes, nós vamos finalizando. Eu abro um espaço final só para você passar uma mensagem para o servidor público, né? Da relevância da pública, né? E da mobilização nesse momento da categoria em todo o Brasil. Eu digo aos servidores públicos que nós temos uma força grande, porque nós é que estamos nos corredores do poder. Nós sabemos o que é necessário para o estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social é muito importante. E o servidor público é aquele que leva o direito ao cidadão, ele tem que ter orgulho disso. Nós chegamos, em razão das críticas, a ter momentos em que o servidor escondia ser servidor do seu vizinho. Não diga para o seu vizinho, olha, sou eu que atendo lá no hospital, sou eu que sou professor do seu filho, sou eu que, enfim, dou um jeito de você receber por aquilo que paga como impostos. Ter o orgulho de ser servidor público e nos unirmos, porque o grande trabalho está começando, nós temos muita coisa para fazer e vamos mudar o Brasil. Muito obrigado, José Góes, presidente da Pública Central do Servidor, no programa Nas Redes, a liderança aqui em 30 minutos, produção da agência Servidores.